Saudações a todos os nossos santos anjos, neste dia formoso da eternidade do Deus vivo para sempre. Quanto gozo sinto em ver que está aí fielmente, com seus joelhos dobrados, para escutar palavra do céu, a mente de Deus Melquisedeque Lisbete, porque é vida para ti. Tu és um dos que venceram na mente. Por fim chegou a salvação e o poder, o reino de vosso Deus Pai e a autoridade de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de vocês, que vos acusava de dia e de noite diante de vosso Deus. Vocês o venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela mensagem, da qual dão testemunho. Não tiveram medo de perder a vida como homens terrenais e estiveram dispostos a morrer a passada maneira de viver. E com suas ações justas e pelas palavras sábias que saem por sua boca, demonstraram que é assim. Porque o que reina em sua mente é o irmão mais novo, o que nos agrada, o herdeiro de Deus. Que lindo ver como aprecia este tesouro tão grande que te concederam. É agradecido e não ingrato nem injusto. Entendem bem sobre semear e colher, e por isso julgam bem cada situação, porque o critério que utilizarem para julgar outros é o critério com o qual serão julgados. Há alguns que aplicam o borrão em conta nova para si mesmos, mas não sabem perdoar os demais. Vêm carregando em suas mentes por anos uma raiz de amargura que vai os destruindo, sem que eles saibam. E por não escutar bem os detalhes, para serem feitos à imagem e semelhança de Deus em justiça e paz, para poder identificar essa raiz antes que cresça, um dia, não muito longe, verão que essa raiz chegou a ser uma árvore grande em seu jardim. E digo isso para que percebam e reconheçam o que estão fazendo, não para que se condenem pensando com altivez e arrogância. Não, eu digo, para que entendam que são nossa criação. Aos humildes que são muito conscientes e sabem diante de quem estão, agradecemos por sua submissão, sua fidelidade, sua paciência, para esperar as maravilhas que ainda estão para se manifestar em suas vidas. Diz em Romanos 15:4. Porque as coisas que foram escritas antes são para que nos sirvam de ensino, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança e ânimo enquanto esperamos com paciência até que se cumpram as promessas de Deus. Amém. Aleluia. A sabedoria de Deus é grandiosa e leva tempo para ser conhecida completamente. Pouco a pouco, com a paciência de Deus, vai conhecendo tudo o que Deus espera de ti, para que esse Espírito que está crescendo em você seja um Espírito Santo e perfeito para sempre. Sua vida não está escondida em nenhum chamado pastor, ou pregador, ou papa, ou um espírita e etc. Sua vida está escondida em mim, e se afasta de mim, abandonou sua vida, e se entregou a uma morte dupla. Hoje existem muitos rebeldes que se levantaram contra mim, a palavra feita carne, e eles são ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, que enganam os demais, fazendo pensar que Deus os colocou a pregar, e isso é uma mentira. Todos esses pastores falsos que te dizem que na nuvem de testemunhas, ou no mais além, a pessoa verá seus entes queridos, que já morreram, são ministros de Satanás, porque o que estão promovendo é a morte. E o verdadeiro Deus Pai Melquisedeque e Deus Mãe Cristo Lisbete não querem que ninguém morra. Por isso promovemos a vida, e vida em abundância, a vida eterna. Amém, aleluia! A todos os que têm esperança na morte física, porque creem, ou fizeram com que crescem que existe outra vida, seja boa ou má, depois que se morre, são ministros de Satanás, porque estão a favor da morte física, a favor do que trouxe a morte aos homens, e contra Cristo Lisbete, quem trouxe a vida de Deus aos homens. Se não crê na vida eterna, está dormindo e em trevas, e é aí que vive o diabo. Claro, porque enquanto não viver conforme a luz Cristo Lisbete, então está dormindo, está em escuridão, com os olhos fechados, em trevas, e fazendo tudo o que o pai das trevas e da mentira te diz. É um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E hoje a luz Cristo Lisbete revelou quem você é verdadeiramente.
Mas há oportunidade para você, se é humilde e de verdade quer fazer o correto diante de Deus e quer representá-lo em espírito e em verdade. Só tem que despertar para que eu te ilumine com o conhecimento de Deus. Por isso diz em Efésios 5, 13 e 14. Mas todas as coisas, quando são postas em evidência pela luz, Cristo lhes bete, são manifestas, porque a luz, Cristo lhes bete, tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dos mortos, e Cristo lhes bete, te iluminará. Quando alguém dorme, está em escuridão. É como quando um bebê está no ventre de sua mãe. Está em escuridão até nascer e despertar. A mãe dá a luz e o bebê abre seus olhos pela primeira vez e vê a luz. E quando a pessoa morre fisicamente, fecha os olhos. Portanto, como vai ver uma luz branca se está morto? Não há mais vida nessa pessoa. Essas pessoas que não querem ver o quão fácil é entender isso, para que saiam das trevas e entrem na luz, onde está o verdadeiro Deus vivo, é porque não querem soltar sua caixinha de dinheiro por nada, nem pelo próprio Deus que está presente. E é porque o único Deus que interessa a eles é seu próprio ventre. O diabo, que é seu pai, os cegou e eles são felizes por estar assim, sempre e enquanto não tirarem seu ventre. Veja como diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, terrenal, cegou o entendimento destes incrédulos para que não vejam a luz do glorioso evangelho de Cristo lhes bete, a qual é a imagem de Deus. Mas os que não creem não podem vê-la, porque Satanás não os deixa. O verdadeiro Deus é vida, e somos bons e não maus. Não queremos que morra. Não se deixe enganar pela mente terrenal, porque eu já a venci e te dei as verdadeiras ferramentas para que você também vença. Se apodere da vida eterna e não deixe que ninguém tire de você, porque foi Deus mesmo quem te deu. Eu lhes disse, o que é que Deus espera de você? E se segue promovendo a morte, como se fosse algo que vem de Deus, está falhando conscientemente. Deus, Melquisedeque lhes bete, não se agrada disso. Só existe uma oferta, que agrada a Deus, e é a de Cristo lhes bete e seus santos anjos, que é o sacrifício de morrer ao terrenal na mente. E o que se opõe a essa morte, e inverte isso fazendo pensar que é em uma morte física, onde a pessoa recebe todas as promessas de Deus, é um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E se não se arrepende e me segue fielmente, continuará no mesmo caminho em que estava antes de me conhecer, no caminho de morte física. Porque todos nascem para morrer, a não ser que cheguem a mim, então te é dada a oportunidade de viver e vencer a morte. Diz em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo que será derrotado é a morte. E só Cristo pode derrotar esse inimigo, porque tem o amor eterno de Deus, Melquisedeque lhes bete. Deus falou e feito está. Amém, aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.